Bom dia, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a RDC 586 de 2021 e sobre duas portarias que falam de medicamentos sujeitos a controle especial, que é a portaria 344 de 98 e a 6 de 1999, tá? Então, o que fala a RDC 586 de 2021? Na verdade, a RDC 586 de 2021, ela veio para suspender o parágrafo 3º e 4º do artigo 10 da RDC 22 de 2014, tá? Então, na verdade, o que fala o parágrafo 3º? O parágrafo 3º fala que os arquivos, né, das movimentações de medicamentos controlados devem ser enviados para o SNGPC até 7 dias, ou seja, vai pegar movimentação de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias, enfim, até 7 dias e vai enviar para o SNGPC. Não pode enviar mais de 7 dias, tá? E o parágrafo 4º fala que toda semana tem que ser enviado os arquivos lá para o SNGPC. Como ficou suspenso isso aí, nada mais está atualizado lá no SNGPC, porque muitas drogarias e farmácias não estão conseguindo enviar os arquivos, tá? Então os estoques e as movimentações estão todas atrasadas, porque isso está suspenso, tá? Mas junto com essa suspensão veio o artigo 4º, né, que fala que durante esse período dessa suspensão, os estabelecimentos eles vão ter que manter a escrituração nos livros de registro específico. E esses livros podem ser informatizados ou não, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esses livros. Lá no artigo 1º da 344 define o que é o livro, tá? E depois ele fala a respeito de como que tem que ser esse livro, tá? Então, o livro, aqui no parágrafo 1º do artigo 62, mostra que ele tem que ser conforme o anexo 18, tá? Ó, o que tá ali em vermelho, ó. Manter no estabelecimento para efeito de fiscalização e controle livro de escrituração conforme a seguir discriminado, tá? Nessa partezinha aqui, ó. Aí tem que ser assim, tem que ser conforme o anexo 18. Aqui, então, tá o anexo 18, tá? A única coisa que pode mudar, que depois até eu mostro direitinho o artigo para vocês, é o campo das observações, tá? As observações, elas podem, na verdade, ficar no rodapé. O resto tem que ser igual. Tem que ter a data, tem que ter histórico, tem que ter entrada, tem que ter saída, tem que ter perda e tem que ter o estoque resultante após cada movimentação. E tem que ter o campo farmacêutico assinado, tá? As observações é que podem ficar no rodapé. As observações. Bom, no histórico, depois na parte do histórico, a gente vai ver o que fica anotado aqui. Aí vai depender se é uma farmácia, se é uma drogaria, se é um hospital. Para as drogarias, o que tem que ser anotado no histórico, quando for, por exemplo, uma entrada de medicamento controlado, tem que ser o número da nota fiscal. Quando for uma saída de entorpecente, tem que ser o número da notificação, por exemplo, né? E o nome do paciente. Depois eu mostro direitinho o artigo que fala sobre isso. Aqui no parágrafo 1º do artigo 63, tá? Fala que o sistema informatizado deve ser previamente avaliado e aprovado pela autoridade sanitária do estado, município ou Distrito Federal, tá? E esses livros, eles têm que ter o termo de abertura e encerramento, tá? Esse termo de abertura e de encerramento é conforme o anexo 19, então também tem um modelo. Quantos livros são, Alana? São só da 344, são 4 livros, mas normalmente as drogarias vão ter só 3, tá? Que é o de entorpecente, que tá aqui, o de psicotrópico e o de controle especial, tá? Que entra ali substância e medicamentos sujeitos a controle especial, que entra C1, C2, C4 e C5. E o 4º livro seria os livros do C3, tá? Mas normalmente as drogarias vão ter de entorpecente, psicotrópico e controle especial. Mas os dos antibióticos, que nem tá nessa legislação aqui, que tem que olhar na legislação de antibióticos, tá? Mas tem que ter. Ele fala aqui também no parágrafo 3º desse artigo 63, né, que cada página do livro de registro específico destina-se à escrituração de uma só substância ou medicamento, tá? Então,
Cada página é para uma substância. E esses livros, eles têm que ter páginas, tá? Tem que ser numerado. O prazo, então, é de 2 anos do arquivamento, 2 anos. E tem que as escriturações, aqui, as escriturações, elas precisam ser atualizadas semanalmente, tá? Então, basicamente, é a mesma coisa que do SNGPC, que tinha que enviar toda semana. Aqui tem que atualizar o livro toda semana, tá? Se caso o livro for apreendido, as atividades relacionadas ficam todas suspensas, tá? E aí a gente entra na portaria 6 de 1999. A portaria 6 de 1999, ela fala muitas coisas repetidas da 344, mas ela esclarece algumas coisas melhor, assim, tá? Ela dá um esclarecimento maior. Por exemplo, aqueles medicamentos que são entorpecentes, tá? E são psicotrópicos, mas são prescritos em receita de controle especial. Onde é que tem que fazer a escrituração? Aí tá aqui no parágrafo 3º do artigo 93 da 6 de 1999. Aí, como elas são de receita de controle especial, acaba que a escrituração também é na de controle especial. Só um detalhezinho aqui do parágrafo 4º, né? O que é perda, o que pode ser dado como perda, são os vencidos, quebras, extravio, perda no processo. Perda no processo é mais para farmácia de manipulação, né? Controle de qualidade também mais para farmácia de manipulação, quer dizer, para farmácia de manipulação. E quando tiver alguma inutilização, né, expedida pelo órgão competente da vigilância sanitária. Lembrando que em alguns casos, né, o boletim de ocorrência tem que ser feito. Artigo 94, tá? Reitera ali aquela parte que os livros de registro específico devem ser escriturados, manuscritos ou por sistema informatizado. Isso já é falado na 344. Desde que atendam aos dados estabelecidos no modelo do anexo 18 da portaria 344, previamente submetidos à análise e aprovação da autoridade sanitária. A quem compete também estabelecer os critérios para controle e verificação por ocasião das inspeções. Então, tem que estar conforme o anexo 18. Aqui depois é o artigo 98, que foi aquilo que eu falei para vocês a respeito dos históricos. O que tem que estar anotado nos históricos? Aí aqui na letra A fala das farmácias, na letra B fala das drogarias, que eu já citei para vocês. Que é aquela questão, se tiver uma saída tem que anotar o nome e o número da notificação, quando for no caso de entorpecente psicotrópico, né? Porque a controle especial não tem número. E teria que ter até o endereço, né? Teria que ter o endereço do paciente. Mas enfim. E a letra C é falar dos hospitais, tá? Só eu não coloquei a letra C aqui, mas a C especifica a questão dos hospitais. No artigo 99, fala a questão das observações, que eu já falei para vocês, que também é o único campo que pode ser retirado. Não retirado, na verdade, ele pode não ficar em coluna, pode ficar anotado no rodapé. E aqui o artigo 101, que fala que o programa informatizado da empresa deve permitir a visualização, letra B, livro de registro específico de substância e medicamentos entorpecentes. C, psicotrópico. D, controle especial. Tá? Então, na verdade, quando a vigilância vai verificar o local, ela pode pedir para visualizar, né, os livros, todos. E aí, esses livros têm que estar conforme o anexo 18. Então, o programa ele tem que ter um local lá onde seja possível a visualização dos livros. Tá? Lembrando que cada página tem uma medicação, as medicações têm que ser numeradas, tá? E o 102, artigo 102, fala que esses programas eles têm que ter outros recursos, né? Que não é só o livro, ele pode ter outros recursos, tais como consultas, né? Aliás, este programa deve fazer parte do sistema dotado de outros recursos, tais como opções de consulta, emissão de relatório, produção de cópia de segurança e restauração de dados, tá? E deixa eu sublinhar,
Todos os dados devem estar disponíveis para a autoridade sanitária competente no momento da inspeção. Então, na verdade, na inspeção, isso tem que ser mostrado, né, pro fiscal, tá bem? Então, não falei aqui da parte dos antibióticos. Os antibióticos tem que ter, tá na legislação atualizada. E isso é sobre, então, os livros, né? Então, enquanto tiver suspenso, dá para olhar a movimentação dos livros. E as drogarias e farmácias têm que ter os livros, tá? Os hospitais também têm que ter os livros de registro específico, tá bem? Aí, claro, depende de cada estabelecimento qual tipo de medicação trabalha. Diga, se trabalha só com controle especial e psicotrópico, aí vai ter que ter os livros de psicotrópico e controle especial, tá? Era isso.